Olá, tudo bem? Eu estou fazendo alguns comentários sobre o livro Poder, História Natural do Seu Crescimento. Eu estou deixando no meu canal do YouTube, prof. Renato Martini, e eu vou comentar um pouquinho hoje o capítulo 3 daquele livro, intitulado As Teorias Orgânicas do Poder. Há um outro vídeo anterior em que eu comentei o capítulo 2 e falei sobre as teorias da soberania. Porque qual é a tese do Juvenal, né, que é o autor do livro? É que, por alguma razão, e ele vai desmiuçando isso ao longo do livro, o poder teve um crescimento. Ao longo da história ele foi crescendo. Então, naquele vídeo anterior, ao comentar o capítulo 2, ele mostra como as próprias teorias da soberania, e a teoria do direito divino, né? Melhor dizendo, o capítulo chama sobre as teorias, né, da soberania. Então você tem a teoria do direito divino e a soberania popular. Por alguma razão, ainda que de forma deturpada, essas teorias acabaram ajudando o poder a ter um crescimento e se consolidar. É verdade que foi mostrado, né, que a essência dessas teorias não é necessariamente justificar o poder do governante a qualquer preço. Mas essas teorias acabaram sendo usadas. Pelo contrário, né? Mostrei até que a teoria da soberania era uma maneira de compartilhar o poder, na virtude de que era necessário lembrar ao rei que ele não era um deus, né? Bom, quem tiver interesse, dá uma olhada lá no vídeo, mas quem não se inteirou sobre o assunto. Mas aqui entra em foco um outro tipo de teoria, que são as teorias que ele chama orgânicas do poder. E o que seriam essas teorias, né? Nós vimos que ao falarmos das teorias, então nós estamos falando da origem, aonde se originou o poder de Deus, da Assembleia Popular, etc. E acabavam justificando esse poder. Agora vamos falar muito mais dos fins, porque o exercício do poder também ele é exercido com justificativa de fins. Ou seja, para que existe esse poder, por que ele deve ser respeitado, etc., se busca então a finalidade. Aquelas teorias do poder, até essa ideia de finalidade do poder, ela começa a ser aplicada muito mais no século XIX, porque até então, quando a gente estava falando das teorias, né, da soberania, a ideia é que aquilo resultava de uma junção de indivíduos, de pacto entre pessoas. Mesmo tanto a teoria do direito divino, que era a ideia que o poder existia, deveria existir. Podemos ir a São Tomás de Aquino, por exemplo, deveria existir para propiciar o bem comum. Levar o indivíduo a criar as melhores condições para ele encontrar um caminho, né? E mesmo as teorias da soberania é um contrato. Vai no Rousseau, é um contrato entre as pessoas. Mesmo aquilo que fugia às teorias do absolutismo, né? Como Hobbes. O indivíduo precede a sociedade política, na medida em que resultou daquele pacto, né, que se abriu mão da liberdade, etc., a tese do Hobbes, para se colocar sob a proteção do Estado, que deve garantir a vida das pessoas. Mas agora, então, digamos assim,
aquilo anteriormente era como se fosse um corpo artificial. O Estado era um corpo artificial. Mas, a partir do século XIX, nós vamos começar a perceber teorias que afirmam a sociedade, digamos assim, muito mais como um ente que não é mais junção de indivíduos. Por exemplo, quando se começa a falar em nação, vamos à Revolução Francesa, quando a Assembleia Revolucionária resolveu entrar numa guerra contra a coalizão de países monárquicos, né, que estavam questionando a conduta política da França em relação à queda da monarquia, etc. E se declara guerra a esses países, como a Áustria, Grã-Bretanha, etc. Isso só pode ser feito em nome de algo maior, que era a nação, que era a pátria. Então, há uma transformação psicológica, inclusive, que essas revoluções políticas levam. No caso da França, o trono ele não foi derrubado, ele foi substituído pelo todo. Ou seja, é a ideia de quem vai governar agora é um todo. É o todo, a nação é detentor do poder natural. Bem, eu vou falar um pouquinho dessas teorias, que eles chamam de teorias orgânicas, que elas acabam, de alguma maneira, favorecendo esse crescimento do poder pela sua perspectiva teórica. Como assim? Vamos lá. Eu vou falar de autores que fazem a analogia, e alguns conhecem, autores evolucionistas, positivistas, como Comte, Durkheim, Herbert Spencer, inglês, que mostram que a sociedade é como se fosse um corpo vivo. Eu já vou entrar nisso, mas antes é importante falar, por exemplo, da teoria do Hegel, que no contexto lá do século XIX foi muito importante na medida em que ele formula, digamos assim, a primeira teoria de uma doutrina coerente, assim, coerente no sentido de otorgar à nação um sentido filosófico, ao Estado e à nação num sentido filosófico. O Hegel acredita, né, pela evolução das ideias, ele é um teórico idealista, que depois o Marx, inclusive, vai criticar esse idealismo, né, na filosofia alemã, e vai trazer a coisa para o lado material, mas ele acredita que essa evolução ideal, a evolução das ideias, ela acaba com o coroamento do Estado como a entidade mais bem acabada na evolução das ideias humanas. Então, assim como diz o Juvenal, assim como a família não é para o homem uma simples comodidade, mas ela põe nela o seu eu e aceita existir como um membro desta unidade, assim também o homem passa a conceber-se como um membro da nação, reconhecendo que seu destino é participar de uma vida coletiva, integrando conscientemente sua atividade na atividade geral, encontrando satisfação na realidade da sociedade, tornando esta, enfim, por finalidade.
Então, essa ideia de própria finalidade do Estado e da sociedade, que é, né, de alguma maneira, aqui misturado com o próprio eu, que se integra a essa sociedade. Vocês poderiam perguntar, mas a filosofia antiga, existem alguns vídeos aí que eu estou falando sobre Aristóteles, estou falando sobre filosofia medieval, mas vamos pegar o Aristóteles, que ele fala que não existe ser humano sem a vida em sociedade. Não existe para ele. Nós também fazemos parte de um todo. Não há muito como sair disso. Não há como prescindir. Mas aqui é uma busca, o Aristóteles propõe uma busca, uma saída de cada um exercendo suas virtudes, chegar ao caminho da felicidade. E as virtudes são importantes para o próprio bem ordenamento da cidade. É de pessoas virtuosas que necessita política. E por aí vai. Mas aqui é uma concepção muito mais realista, que é nessa nova visão de bem comum que correspondia, entrava o conceito de justiça, né? Correspondia à finalidade da justiça. Agora, o poder, infinitamente, a finalidade, independe de um conceito mais restrito de justiça, como era outrora, na antiguidade, em que o próprio cidadão tinha que refletir o que seria essa justiça na relação com os outros. Por isso que eu falo em um vídeo sobre o Aristóteles, né? Como você se portar justamente uns com os outros, a justiça é uma série de nuances, né? Tem a justiça geral da cidade, tem a justiça distributiva que distribui os cargos, mas tem a justiça de relação com os outros. Aqui a coisa se transforma, no século XIX, em algo mais abstrato. Por exemplo, eu posso falar em justiça social, né? E, em nome da justiça social, que é algo muito mais abstrato, a vontade, aqui entra uma concepção de vontade geral muito mais acentuada, que cumpre, que deve ser cumprido sem o consentimento dos indivíduos, né? Então, digamos assim, pode-se tirar proveito dessa teoria do Hegel, por exemplo, que coroa o Estado, o bem geral, pode tirar proveito para um adensamento maior ainda do poder. Não é que o Hegel justificasse, por exemplo, o Estado bastante interventor, quase autoritário ali, prussiano, né? Que se constitui na unificação, mas de alguma maneira se utiliza essas teses na via prussiana, essa coisa de aumentar a, a burocracia do Estado, a intervenção, né, a justificação racional de uma vontade que acaba levando a esses méritos autoritários, né, do poder burocrático. É como se isso passa a ser visto como tendo um caráter teórico, filosófico, não é meramente um capricho, mas decorrência de uma necessidade da evolução humana. Então, digamos assim, começa aqui a entrar em cena a ideia de que você tem estratos, né, na sociedade que, para plena realização da razão humana, eles podem falar em nome do todo. Eles podem falar em nome do todo. Então, lá no caso da Prússia, os estratos, o estado burocrático, né, o poder em si. Mas isso, filosoficamente, deu decorrência à própria ideia. O socialismo vai falar
na ideia de que alguns podem ser porta-vozes desse todo, né? O dito socialismo científico, depois elaborado pelo próprio Marx, bebendo muito no Hegel, essa ideia de que o proletariado passa a ser dotado como um, um dado consciente, né? Da realidade. Da mesma maneira, se você pegar pelo outro lado, outras ideologias, o próprio fascismo na Itália, em que o partido, né, do Mussolini tomava-se como porta-voz consciente da nação. É como se fosse o reflexo consciente da própria ideia de nação. A defesa da nação dependia disso. Então, todas essas doutrinas que foram, como diz o Juvenet, todas essas doutrinas que foram que se consagraram praticamente o direito de uma minoria autodeterminada, consciente, guiar uma maioria, saem diretamente do hegelianismo. O todo pode ser expresso pelos que conhecem ou pretendem conhecer seu devir necessário. Então, é o grupo, o partido defensor da verdade. Essa é uma teoria, né, que delega a um grupo conhecedor melhor do que fala-se em nome, encarna o próprio Estado e pode falar-se como porta-voz daquilo que é o devir, daquele que é o melhor caminho para essa sociedade. Bom, a gente sabe recentemente até no Supremo Brasileiro, coisa de alguns anos atrás, 2 anos atrás, 3, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão. Pode ser um vídeo sobre isso, qualquer momento, uma conversa, mas um dos ministros seria de nós somos os editores da sociedade. Nós é que fazemos o filtro da sociedade e devemos colocá-la no caminho correto. É nessa linha aqui, né? Isso pode levar a uma exacerbação, levar um viés autoritário, para levar um viés autoritário, uma concepção de certo viés autoritário. Muito bem, mas aqui é o que, como nós estamos querendo mostrar que é o crescimento do poder, mas não é só o Hegel, o hegelianismo, que contribui para essa visão. Nós temos ali um fenômeno no século XIX, um pouquinho já da Revolução Francesa, século XVIII, né? Nós já vimos, podemos ler, por exemplo, o Adam Smith, na Riqueza das Nações, como ele fala que a divisão do trabalho leva a uma sociedade mais complexa e tal, né? Leva a mais riquezas, ao desenvolvimento de mais funções sociais. Então, nós temos, nesse sentido, uma ideia desse crescimento da produtividade social. E aí entram autores, podemos falar do Durkheim, quem nunca ouviu falar, né? Que ele tem um trabalho sobre a divisão do trabalho social e muitas obras, em que ele vai mostrando que há uma mudança, solidariedade mecânica, que ele chama, para orgânica. A mecânica é quando você tinha uma divisão mais simples entre as funções sociais e se passou a ter uma elaboração maior, né? Como um organismo que evolui, que os seus membros vão evoluindo. Então você passa a ter um cérebro com uma função mais específica, etc. E num certo sentido, vamos, por exemplo, ao Comte, que é na linha aí, né, nesse aspecto específico do Durkheim e tal, quando ele também vai mostrando a evolução. Só que qual que é o perigo, o problema para o Comte? É que essa
há efeitos morais nisso, nessa pluralidade. E o poder político, digamos assim, ele deve funcionar como um portador dessa coesão. Não só dessa coesão, mas também facilitar a adaptação dessa evolução material, moral da sociedade. Nós sabemos muito bem que na teoria do Conte é reservado um papel forte para a classe dirigente, para o exercício do poder político de Estado, né? Todo mundo sabe que o contismo foi muito influente no Brasil, inclusive na proclamação da República se usou muito a ideologia, teoria kantiana, tá? Inclusive lá na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Nós sabemos que se utilizando de todo esse contexto, dessa atmosfera kantiana, inclusive, não é por coincidência que quem vai proclamar a República, né, muito mais fruto de um golpe, de qualquer outra coisa, serão militares. Marechal Deodoro, depois o próprio Floriano Peixoto, né, que governa praticamente sob regime de sítio, né, estado de sítio. Enfim, eu quero dizer o seguinte, essas teorias que veem a sociedade como organismo, elas também acabam adensando, levando a um adensamento, colaborando para o fortalecimento do poder, o crescimento do poder. Vejamos um outro autor, o Spencer, Herbert Spencer, que é um autor pouco lido e traduzido no Brasil, quase não tem obras dele traduzidas, mas ele vai escrever ali mais ou menos 1860, ele começa a publicar os seus trabalhos, não por coincidência, um ano depois do que o Darwin publicou a Evolução das Espécies, né? Acho que é de 1859, se eu não me engano, 1858, 59. Logo na sequência, o Spencer começa a publicar, fazendo o quê? Pegando as teses ali darwinistas e aplicando à sociedade. Ou seja, assim como os seres vivos têm uma evolução natural, as sociedades também evoluiriam do mais simples para o mais complexo. Seria uma espécie de corpo vivo, né? Então, a vida de uma sociedade, como de um organismo, é independente dos destinos particulares que a compõem. As unidades constituintes, essas são palavras do Juvenal, nascem, crescem, trabalham, reproduzem e morrem enquanto o corpo total sobrevive e vai aumentando de massa, complicação estrutural e atividade fundamental. Então, como eu disse, nós temos pouca coisa traduzida do Spencer. Eu fui beber um pouco na filosofia, história da filosofia, do Will Durant, né? E é interessante como tem um capítulo que ele esmiuça bem o pensamento do Spencer. E então, aqui ele citando, olha só, o próprio Spencer. Um organismo social é como um organismo individual nas seguintes características. Ele cresce, enquanto cresce, torna-se mais complexo. Enquanto se torna mais complexo, suas partes adquirem uma dependência mútua cada vez maior. Sua vida é imensa em duração comparada com a vida das unidades que o compõem. Em ambos os casos, há uma crescente integração acompanhada por uma crescente heterogeneidade. Ou seja, como os nossos órgãos são mais bem elaborados, foram crescendo, mas eles se integram mais no nosso corpo humano, né? E então
um pouco essa concepção da sociedade. Ele era um grande estudioso, Spencer. Ele catalogou, ele contratou gente para catalogar estruturas sociais das mais diversas sociedades, para tentar provar que todas assim evoluíam, né, nesse sentido da menos complexa para a mais complexa, analisando a estrutura religiosa, política, social, econômica. Mas é bom dizer que ele era um liberal, ele achava assim, ele era inclusive participava da política, né, partidária inglesa, e ele achava que, na realidade, esta complexidade que iria aumentando, ela levaria a um fenômeno de diminuição da presença do Estado, à medida que, como se os órgãos fossem ganhando autonomia. Não é por isso que ele até faz assim, ele faz um diálogo, aquelas formas de governo, né? A aristocracia, monarquia ou tirania, aristocracia, oligarquia, democracia ou demagogia, enfim. Mas ele vai dizer o seguinte, os governos, na verdade, eles se distinguem em... nós temos estados mais guerreiros, voltado para a guerra, etc., e outros mais onde há uma divisão maior de trabalho, que são mais pacíficos. Essas são as divisões, né? E aí, então, o comércio necessita de mais, menos autoritarismo e mais integração entre os indivíduos, etc., mais paz e tudo mais. E ele achava que a sociedade caminharia para isso, né? Por uma redução natural do Estado. Mas não foi isso que aconteceu. E então o próprio Spencer reconhece isso. O Giovanna mostra em algumas passagens que ele se equivocou com essa questão, que ele achava que deveria decrescer, mas aumentou. Bom, o que importa aqui na tese do Juvenal é que o importante é que a visão organicista, se atrás nós falamos das teorias da soberania, acabaram contribuindo para o adensamento do poder, aqui também militou em favor de justificar o crescimento indefinido das funções e aparelhos do governo. Ora, seja na tese do Hegel, de que o Estado é o coroamento máximo, a nação, a evolução das ideias, etc., eu não posso questionar o seu poder, a sua burocracia, o seu mando, etc. Da mesma maneira, se enxergamos a sociedade como um ser vivo, que é fruto de uma divisão, e que o poder mais ou menos corresponde ao que é o cérebro, não é? Então também, nesse caso, você não vai questionando o poder dos estratos mais elaborados, não há como não justificar isso. Então, o poder, por diferentes que sejam essas concepções todas que nós estamos falando, ela acaba colocando o último item do capítulo, ele fala que é uma página só, da água ao moinho do poder. Ou seja, nas teorias, elas foram contribuindo e não obstaculizando o poder, mas permitindo que o poder fosse beber nessas próprias teorias a justificativa para o seu mando, para o seu exercício e para o seu crescimento. Tá ok? Obrigado pela atenção, até mais, um abraço.